manga já começa com esse cara que é o protagonista. Ele está ao naufrago numa ilha. E sim, ele estranha porque ele também encontra uma caixa de correio. E ele só segura a caixa de correio e depois bota no local. E depois ele vai procurar uma saída. Só que ele anda em ciclo da ilha. E sem muita escolha, ele começa a encarar a floresta da ilha. Não, onde ele acaba entrando no local. Só que começa a chover bem forte. E acaba se escondendo atrás de uma rocha. Até ele perceber que está com o celular no bolso. E ele tenta pegar o celular e ligar. Só que ele fica frustrado porque o celular não liga. E assim ele joga no chão. Mas ele pega de volta e pensa, se eu secar isso vai funcionar? E até ele vê uma luz e nessa luz tem uma casa. E acaba aparecendo um anúncio de televisão que estão desaparecendo pessoas. E o dono da TV acaba desligando achando que isso tudo é besteira. Porém fala que também um ídolo pop acabou desaparecendo. E assim acaba levantando um cara atrás falando que acabou de comer e está deixando dinheiro na mesa. E quando ele ia embora, o cara manda esperar e ele olha bem sério atrás dele. E assim parece essa imagem aqui falando, você é familiar. E assim ele acaba acordando. E bem assustado ele acorda. E quando ele nota, ele está dentro de uma casa. Na onde ele olha ali e pergunta, onde eu estou? E acaba saindo, na onde ele vê uma mulher. E ele pergunta a ela, onde eu estou? E ela fala que está na casa dela. E ainda fala que a filha dela encontrou ele desmaiado na frente da casa dela. E ele vai para o quarto, na onde ele não lembra de nada. Mas a porta começa a bater e ele manda entrar. E acaba aparecendo essa gótica aí. Na onde está dando roupas para ele se vestir. E pergunta qual é o seu nome. E ele fala, eu não me lembro. E ela fala, você tá com amnésia? E começa a zombar dele. Ele fica sem entender nada. Porém ele se assusta. Isso porque parece a família dela. Que parece mais a família Adas. E aqui dá pra ver que essa família é bastante religiosa. Porque tá todo mundo rezando. Na onde o pai deles é um pastor. E ele tá no meio ali comendo com essa família. Mesmo assim, ele acha bem gostosa a comida. Até a mulher perguntar, tá bem gostoso? Ele fala que sim, que está muito bom. Mas o pastor fala, a minha esposa é uma das melhores cozinheiras. Eu tenho sorte de ter se casado com ela. Isso quando a filha dele dá um chá. O protagonista pensa que é sangue, porque é vermelho. Mas ela fala que é um chá de cereja. Enquanto isso, a irmãzinha caçula dela começa a rir, pensando que ele tava falando que era sangue. E a mais velha manda ela calar a boca. Mesmo assim, o pai delas fala, cala a boca vocês duas. E as duas ficam com medo. Até o protagonista que não tem nada a ver com a história fica com medo. Enquanto o irmão mais velho, ele disse que vai sair. Na onde o protagonista pergunta, é seu filho? E sim, eles falam que é, e ele é o que cuida dos porcos, e até alimenta e mata os porcos. E quando ele tava lavando, ele pega uma faca e vai para o quarto, na onde ele fica pensando que aquela família é muito estranho. E ele esconde a faca abaixo do travesseiro. Na onde aparece a dona da casa. Na onde ela se aproxima dele e fala, cadê a faca? Mas ele faz de desentendido. E ela fala, provavelmente não foi você não. Ele pede desculpa e dá boa noite para ele, dizendo que quando ele recupera a memória vai cobrar o dinheiro do local que ele está vivendo. E ele começa a rir e dando adeus. Mas mesmo assim ele não consegue dormir, na onde ele acaba indo para a janela e vendo uma coisa assustadora, que seria duas pessoas andando ali, que seria o filho da família e um cara. Ele fica sem entender. Mas ele acaba pegando a faca e saindo do local para poder saber o motivo. E acaba aparecendo esses dois conversando. Não, do filho mais velho fala boa noite de um jeito bem assustador. Mesmo assim o cara vai trabalhar e chamando de louco. Até apareceu o protagonista falando com ele e ele acaba se assustando. E o protagonista pergunta, a propósito, você mora aqui? E o cara fala, você não me conhece? E ele fala, eu já te conheci antes? E ele acaba coçando a cabeça e fala que viu ele à noite, onde aparece um cara que estava atrás dele. Mas ele fala que é para ele se mostrar útil a essa família. E ele fala, por que? Só mostre. E no meio da noite, a véia fica andando para casa. Não, o protagonista fica assustado porque está escutando os passos. E ela olha diretamente pelo trinco. E ainda fala, como ele consegue dormir desse jeito? No outro dia, ele já está na mesa com muita comida. E o pastor pergunta, você dormiu bem? Ele fala que sim, mas o pastor fala que ele parece bastante cansado. Mas o protagonista pergunta, a propósito, você cozinhou isso tudo sozinho? Mas a família fica tenso por causa disso. O protagonista não entende porque eles ficaram tensos por causa dessa pergunta. E o pastor pergunta, tem algum problema com a comida? Ele fala que não. Então o pastor fala, então vamos rezar agora, agradecer a Deus. Mas a mulher dele interrompe e fala,
a propósito, temos que falar uma coisa. E sim, o pastor bota o sapato no meio da mesa. E o protagonista acaba lembrando que ele pegou esse sapato para poder sair à noite para não se melar o pé de lama. E ele pergunta, quem usou o meu sapato? A gótica rabuda fala que foi o Mino, que seria o irmão mais velho. A caçula fala, você está morto. E o pastor pergunta, foi você mesmo, Mino? E acaba se aproximando na cara dele falando, é pecado mentir, foi você? Mas o protagonista, sentindo a intenção, ele acaba admitindo, foi eu. E todo mundo fica calado olhando pro protagonista. E ele fala, por que você usou meu sapato? Ele fala que queria pegar o celular dele que tinha sumido, porque estava entediado. Aí o pastor olha para ele e fala, você está entediado? Tá achando o local tão chato assim? Por fim, eu vou terminar esse vídeo agora. Caso esse vídeo faça um sucessinho, eu faço a continuação. Então, boa noite e até a próxima.